Fala galera, beleza? Villarroel aqui. E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, eu tô pensando em fazer um formato desse aqui. Esses dias aqui, acho que foi ontem ou anteontem, eu me deparei com esse vídeo, foi dia 25, né? Então, eu não conheço esse canal, eu conheci esse canal por esse vídeo aqui, então o algoritmo me pegou aqui e me sugeriu esse vídeo, chamado A Comunidade de Yu-Gi-Oh! Está acabando com o jogo. Beleza, isso instigou minha curiosidade, né? Eu fui abrir o vídeo, fui assistir e eu pensei, eu acho que isso é muito interessante de fazer um vídeo também. Vou falar a minha opinião sobre a opinião do cara, né? Do Tensai. E vai ser tipo mais como uma discussão, assim. Não tô aqui também pra bater o martelo, nem julgar nada. Só só achei que seria legal reagir, né? Então, como vocês podem ver aqui, esse é o canal do Tensai. Ele estreou esse vídeo dia 25/7. Aí aqui ele coloca aqui, ó. Neste vídeo, falo abertamente sobre o que me afastou do cenário competitivo e por que a comunidade se tornou tão tóxica e excludente, especialmente com iniciantes. Não é sobre o uso de proxy, mas sobre uma mentalidade elitista que transforma o hobby em um campo de julgamento e humilhação. Aí ele colocou aqui: eu me afastei do Yu-Gi-Oh! Várias vezes por causa do comportamento tóxico de parte dos jogadores, e aqui compartilha minha experiência fazendo uma comparação com a comunidade de Pokémon, o que apesar de ter seus problemas, foi muito mais acolhedora ao longo dos anos. Beleza, né? Tem, tem bastante gente comentando, teve bastante uma discussão aqui, né, com o pessoal, achei bem interessante. Então, vamos ver o vídeo aqui, aí quando surgir, tipo, umas partes aqui, eu pauso pra eu falar. Pois é, quem tá vivo sempre aparece. Eu não fui jogar no Vasco nem nada do tipo, mas só passei a trabalhar concursado e, com isso, as responsabilidades aumentaram e o tempo diminuiu. Além disso, depois de todo o mar de chorume que foi encarar o pessoal babaca da comunidade de Yu-Gi-Oh!, decidi que era tempo de retornar a outra comunidade cujas experiências foram bem melhores desde o passado, a de Pokémon. Bom, mas isso é assunto para outro vídeo. Então aqui ele já tá falando o que ele começou aqui, né? Que ele se afastou do Yu-Gi-Oh! E foi pro Pokémon, né? Beleza. O que me traz aqui hoje é o incômodo de ver como a comunidade de Yu-Gi-Oh! Tem se tornado cada vez mais um ambiente hostil, elitista e extremamente excludente. E isso, na minha visão, é um dos principais motivos pelos quais o jogo tem perdido espaço, não só para outros card games, mas também no coração das pessoas. E eu falo isso com uma mistura de decepção e cansaço, porque eu sou alguém que cresceu com o jogo, que se divertiu colecionando, duelando com os amigos na escola, improvisando regra, errando efeito, tentando uma série de projetos e ainda assim Ah, mano, eu refeito até hoje, mano. Normal. construindo memórias incríveis. Mas parece que esse espírito se perdeu ou ainda está se perdendo. Além disso, cabe mencionar que eu já tratei um pouco desse assunto ali meio que superficialmente no vídeo sobre nostalgia, que eu estava falando sobre como muitas pessoas utilizam um argumento raso para falar que Yu-Gi-Oh! Tá morrendo e tudo mais, e muita gente ali tinha me acusado de ser negacionista em relação aos problemas do jogo e tudo mais, sendo que ali não era um vídeo para tratar disso. Então, o que tá me parecendo aqui é o outro vídeo dele, ele abordou um outro assunto e ele pareceu mais otimista, então esse seria um vídeo mais pessimista, talvez? Acho que pode ser isso. Bom, aqui eu já vou tratar de outras coisas aí que vai agradar esse pessoal que fica ao redor de Yu-Gi-Oh! Como se fosse urubu em volta de carniça ali, né? Porque parece que é sempre hype quando você decide falar mal do jogo e tudo mais. Mas assim, eu já vou adiantar pra você que se você tá esperando aqueles argumentos, né, de saudosismo, nostalgia, como eu já mencionei também no outro vídeo, falando de como Yu-Gi-Oh! Morreu no Monsters, falando sobre regras e tudo mais, cara, pode fechar o vídeo, ou se você tiver a mente mais aberta, pode ficar aí que você vai entender do que eu vou tratar. Essa parada de saudosismo aí é complicado, é verdade. Realmente, tipo, é todo um outro segmento que dá pra falar, né? Porque, querendo ou não, saudosismo ainda vende, né? Porque até hoje
tá saindo cartas de Yu-Gi-Oh! De Mago Negro e Blue Eyes, né? E vende. Porque assim, hoje, quem tenta entrar no jogo é recebido com sarcasmo, debatar. Porque assim, hoje, a mente mais aberta pode ficar aí que você vai entender do que eu vou tratar. Porque assim, hoje, quem tenta entrar no jogo é recebido com sarcasmo, deboche ou indiferença. É uma Sarcasmo, deboche e indiferença. Cara, eu acho que é realmente mais a opinião, tipo, nichada que ele cultivou a partir das experiências dele mesmo. Mas eu realmente não acho que isso pode refletir na comunidade em geral de Yu-Gi-Oh, né? Eu sei que ele falou que ele vai explicar as histórias, umas histórias baseadas na experiência dele e tal. Só que, tipo assim, a comunidade de Yu-Gi-Oh! Está acabando com o jogo. Tipo, é meio complicado falar isso falando só das suas experiências, entendeu? Porque, tipo, estamos no Brasil, eu não sei que cidade ele tá, mas a não ser que seja uma cidade, tipo, grande ou um polo, assim, que tenha bastante jogadores e várias OTSs que ele pode ir em várias OTSs e ver que isso é um comportamento padrão, eu acho que, tipo, não dá pra bater o martelo e falar assim, tá, isso aconteceu comigo, então a comunidade é assim. Eu sei que ele tá fazendo uma generalização aqui, tudo bem, mas, tipo, acho que é bom deixar frisado isso aqui para as pessoas que também não capturaram isso, porque, tipo, essa só é a experiência dele, entendeu? comunidade onde a regra é ridicularizar quem não domina cada detalhe ou indiferença. É uma comunidade onde a regra é ridicularizar quem não domina cada detalhe técnico ou quem não tem um deck full meta com tudo foil, importado, lacrado, sei lá. E se a pessoa ousa perguntar alguma coisa, vamos dizer assim, de noob, já começa a chuva de aí, ó, o cara não lê o texto, é o jogador de Yu-Gi-Oh! Que não sabe ler, que nem devia estar jogando. E isso não é só online, não, isso aí também é no presencial. Tá, aqui é uma coisa que eu acho que mistura muitas coisas aqui. Que, tá, tem dúvida de noob e o pessoal fica zoando e fala que ele não lê. Mano, no grupo de Yu-Gi-Oh! Que eu tenho aqui da comunidade da cidade, tem várias figurinhas de pessoas, tipo, zoando jogadores de Yu-Gi-Oh! Não, tipo, um jogador específico, zoando o jogador de Yu-Gi-Oh! Que é, tipo, não sabe ler, ou, tipo, mais uma vez, ler a carta salvou o dia, sabe? Porque às vezes é realmente que nem você falou, uma dúvida de noob, mas querendo ou não, os jogadores de Yu-Gi-Oh! Eles ganharam uma fama que não é só aqui no Brasil, é mundial, que jogador de Yu-Gi-Oh! Não lê as cartas. E a maioria das vezes que você vai pegar as dúvidas das pessoas, é realmente elas não leram a carta. Tipo, realmente um problema de interpretação. Eu entendo que as cartas são escritas de uma maneira bem confusa. Não tão confusa assim, mas só que, tipo, ela confunde para as pessoas que estão começando, sabe? Elas não são tão diretas que nem Magic. Que em Magic eles têm até um ditado: ler a carta explica a carta. Porque a carta ela é bem direta. Ó, é tipo, pague tanto X de mana, essa carta faz isso. Pronto, entendeu? Só que o Yu-Gi-Oh! Realmente é um jogo muito complicado. Se eu não me engano, eu acredito que seja o jogo mais complicado de card game atualmente que existe. Ele não é um jogo difícil, ele é um jogo complicado, tem uma diferença. E tem pessoas que tipo, eu entendo o lado delas, que elas querem participar da comunidade, mas, tipo assim, ficam flodando, sei lá, elas podem ficar flodando o dia inteiro com perguntas básicas que, que já foram respondidas antes, ou ela ter usado o senso crítico dela para para tentar descobrir como que a carta funciona. Tipo, porque tem muitas cartas que têm efeitos parecidos, tipo de buscar, de se invocar, as condições. Então, tipo, só por causa que mudou a carta, o nome da carta, a pessoa, tipo, parece que desaprende a jogar, sabe? Também isso é complicado.
também, isso aí também é uma outra questão muito grande que realmente, tipo, o jogo tá tão complicado que tem jogadores que eles não estão aprendendo a jogar a carta, eles estão aprendendo o jogo. Eles estão aprendendo a mexer com e jogar com o arquétipo, com o deck deles. Então, tipo assim, ele não aprende o jogo per se. Ele aprende a. Não seria aprender, tipo assim, ele decora as jogadas do deck dele. Tanto que, tipo, tem tantas mecânicas que as pessoas que começam a jogar, às vezes, tipo, pega um deck de XYZ, fica jogando. Ela consegue, sei lá, se for um deck meta, consegue facilmente topar uma local dele lá e nem saber como funciona uma mecânica de, sei lá, de pêndulo, sabe? Isso é totalmente possível. Porque o meta também ele é muito bagunçado, sabe? Mas essa questão assim de pegar e ficar humilhando e tal é complicado, porque até onde para de ser zoeira e começa a humilhação, entendeu? Porque Yu-Gi-Oh! É uma comunidade de pessoas, de nerds, né? E vai ter pessoas sem noção lá que só quer chamar atenção ou acha que o grupo é Google pra ficar pesquisando umas coisas. Que tipo assim, por mais que tenha comunidade, tem muito trabalho individual, porque realmente é um jogo individual. Você tá numa comunidade, mas é um jogo individual. Tá você jogando contra o seu oponente ali na frente. E as pessoas gostam e fazem estudos com os arquétipos. Tem pessoa assim que ela lê as cartas lá, os spoilers, já começa a montar estratégias, já começa a ver vídeos. A pessoa quer montar um deck, ela começa a pesquisar na internet é, vídeos do deck funcionando, como funciona, se precisa três dessa carta, precisa duas, qual que é o melhor side, começa a fazer um metacall, sabe? E essas coisas assim, elas precisam ser feitas sozinhas, sabe? Tipo assim, é a partir de uma de uma atitude do jogador, sabe? Ele tem que ser proativo. Porque, querendo ou não, é um jogo individual. Então, se um jogador não for proativo e ficar sempre perguntando, se esgueirando, se inclinando nos outros jogadores sempre, tipo, alguns jogadores eles vão realmente perder a paciência. E dependendo do nível de encheção de saco, eu não culpo dos caras ficar zoando, sabe? Realmente eu não culpo. Porque como é um jogo individual, a pessoa tem que ter essa atitude de ser mais independente. Que é um jogo que você joga sozinho. Tem formatos que você joga 2x2, só que tipo, esses formatos não funcionam muito bem, sabe? Porque o jogo ele foi feito para ser um jogo sozinho, é um jogo solitário. Mais solitário ainda hoje em dia, porque se seu oponente abrir sem hand trap, você joga sozinho, sabe? Mas, mas tudo isso é questão de o quão chata a pessoa começa a ser, entendeu? É claro que você vê isso mais evidente, ele, transbordando ali em grupos de WhatsApp, YouTube, no... Não, é porque o WhatsApp é zoeira mesmo. Rola figurinha doidado e as pessoas se passam mesmo. É realmente muito chato. Tem grupos de qualquer coisa, sabe? Mas eu acho que isso aí é coisa do brasileiro. Os caras gostam de aloprar, fica muito chato, sabe? Mas às vezes é só não levar pro coração. Se não tá gostando, sai do grupo, velho. Porque às vezes realmente tem pessoas sem noção que gostam de ficar aloprando mesmo. E fazer o quê, sabe? Aí não é questão, tipo, é a comunidade de Yu-Gi-Oh! Tipo, é questão pessoal de um indivíduo, entendeu? Isso aí vai ter em qualquer grupo, mano. Tipo assim, sei lá, se você tá num grupo de rock, um grupo de motorhome, um grupo de leitura, sempre vai ter. E vai ter essas mesmas pessoas que você pode usar esses mesmos argumentos. O cara é elitista, o cara não fica humilhando, sabe? Então, eu acho que isso aí é mais do ser humano mesmo. E um monte de nichos não acabaram, sabe? Então, eu acho que isso. Eu sei que ele colocou está acabando com o jogo, tipo, é mais como clickbait mesmo, sabe? Eu entendo que isso pode ser um clickbait, mas a gente tem que deixar claro que essa parada aí não é tão grave, sabe? Só sair do grupo. Ou também botar a mão na consciência e pensar assim, pô, será que eu tô sendo muito chato, muito pentelho no grupo também?
Será que eu não tô sendo muito escorado e eu não tô aprendendo a jogar? Eu só tô indo lá perguntar umas perguntas bestas que com 5 minutinhos eu parando pra pensar eu conseguiria resolver? Sabe? Discord. Então é uma cultura que já normalizou a humilhação como forma de manter um status. E aí você olha Então, ó, a humilhação como forma de manter um status. Eu acho que isso aí é muito da experiência pessoal dele, do grupo lá, da local que ele tá, ou... eu não acho que isso é tipo, tá em toda a comunidade de Yu-Gi-Oh! Seja presente, sabe? Sempre tem que ser uns sem noção, sabe? E status é complicado, sabe? Porque, tipo, status de quê? O, e o que vai importar nesse status, sabe? Se é o cara que tá ganhando as locals, sempre que tá ganhando, ou o cara que tem as cartas foil, sabe? Existem vários tipos de jogadores e tem jogadores que gostam, que eles gostam de aspectos dos jogos do que outros aspectos, e eles levam mais em consideração isso. Então tem jogadores que levam mais em consideração cartas foil, sabe? Tipo assim, o cara não topa, mas ele gosta de ter uma coleção foil, entendeu? para outros jogos, como o próprio Pokémon, e vê uma postura. E aí você olha para outros jogos, como o próprio Pokémon, e vê uma postura bem diferente. É claro que há problemas em qualquer comunidade, mas no geral, lá tem muito mais acolhimento, muito mais abertura ao erro, muito mais incentivo ao crescimento. Lá você vê gente comemorando quando o iniciante consegue montar seu primeiro deck minimamente funcional. Agora, no Yu-Gi-Oh! Que você vê é chacota porque alguém usou uma tech estranha ou errada, entre aspas, ou porque errou uma interação ali. Tipo, o cara que foi tentar, sei lá, dar uma impermanence no Fiend Smith Requiem do nada lá, que tem efeito rápido, né? Então, esse último exemplo aí eu não faço nem ideia, porque eu não sei o que é Fiend Smith, porque eu realmente parei de jogar faz uns anos Yu-Gi-Oh! Tipo assim, jogar o meta atual, né? Eu realmente não acompanho as novidades, os metas, essas coisas aí. Mas provavelmente deve ter sido tipo um erro besta. Tipo, você não gasta uma impermanence nesse bicho aí, né? Em questão da comunidade do Pokémon, eu realmente acho que, pelo que me dizem, a comunidade de Pokémon realmente é uma comunidade melhor do que a comunidade de Yu-Gi-Oh! Ela é menos tóxica, né? Porque toxicidade tem todos os tipos de comunidade, né? Eu acho que é porque, como é voltado para um público mais novo, para criança mesmo, é um jogo tipo de card game focado em criança mesmo. Tipo assim, a criança de 10 anos, 11 anos vai jogar Pokémon por ser um jogo mais simples. Eu não sei como que tá o Pokémon agora, mas até onde eu sei é um jogo muito. Não seria muito simples, mas é um jogo bem simples mesmo pra criança pegar e jogar e ficar bem de boa jogando, né? Então, como vai criança, vai pais, então os pais vão lá ficar olhando as crianças e tal. Então, tipo assim, as pessoas se policiam mais e eu acho que isso acaba deixando a comunidade menos tóxica, né? Eu acho que deve ser isso. E aí também eu não sei o quanto de dinheiro você gasta pra montar um deck, né? Um deck que eu tô falando, tipo um deck meta, né? Quanto é que custa um deck meta no Pokémon? Provavelmente eu acredito que seja mais barato do que montar um extra deck de Yu-Gi-Oh, sabe? Eu acredito que seja mais barato. Então, tipo, quando o jogo é mais barato, tem crianças em volta, provavelmente isso acaba deixando a comunidade menos tóxica. Eu acho que é mais por causa disso. Ele falou mais alguma coisa aqui? Entre aspas, ou porque errou uma interação ali. Tipo, o cara tech estranha ou errada, entre aspas, ou porque errou uma interação ali. Tipo, o cara que foi tentar, sei lá, dar uma. Ah, tá. Que ele fala que fica humilhando os caras porque eles usaram uma tech estranha ou ele fez uma interação errada, sabe? Aí que tá. Eu não sei também qual que é a métrica dele que
para de ser zoação e começa a ser humilhação, entendeu? Isso que é complicado, porque, tipo assim, ele deu esse exemplo aí que o cara errou a Impermanence, né? Mano, se um cara errou, tipo, uma jogada muito óbvia e o pessoal ficar zoando, provavelmente ele não vai errar mais, entendeu? É zoado isso, mas realmente a comunidade de Yu-Gi-Oh! Ela meio que ensina os caras na zoeira, sabe? Tipo assim, ah, nossa, você, tipo, deu um tufão não sei, numa Khaled, sabe? O cara deu uma Khaled e ele deu um tufão achando que o tufão ia destruir a Khaled. Tá, destruiu, mas só que não negou o efeito, aí fica zoando, sabe? É, tipo assim, um exemplo bem besta. E, de certo modo, eu realmente acho que é bom isso, porque a zoeira, ela grava em você, porque você se sente mal, você, putz, mano, eu fiz um erro tão besta assim, e o cara nunca vai errar, nunca vai errar depois, entendeu? Então, realmente, tipo, não é um método mais bonitinho, mas ele é eficiente. Agora, tipo assim, se é um cara que tá jogando, tipo, sei lá, faz uns meses aí, ou tipo, já vai fazer um ano que o cara tá jogando, ele faz uma jogada besta dessa, eu acho que tem que zoar mesmo, mano. Tipo assim, pô, você tá jogando e, tipo, continua ruim, sabe? Tipo assim, você ainda tá jogando como um noob. Aí é foda. Por quê? Porque é complicado isso, porque o jogo de Yu-Gi-Oh! Isso aí é política da Konami. Ele é um jogo focado pro competitivo. E no competitivo não pode ter espaço pra erro. Se você tá jogando um jogo competitivo e você não consegue pilotar seu deck direito, você não consegue fazer uma análise do deck que você tá enfrentando, uma análise boa do deck que você tá enfrentando, e tipo assim, sei lá, o oponente tá com deck meta. Então, isso você tá jogando, querendo ou não, tipo, são regras que não são escritas, mas só que todo mundo sabe que tem que fazer. Você tem que conhecer o deck do oponente. Você tem que pelo menos você tem que conhecer um meta. Se você não conhece um meta, você vai jogar e começa a fazer essas jogadas bestas, é óbvio que o pessoal vai te zoar, porque é uma coisa meio. Ela é tão intuitiva, sabe? É a mesma coisa que você for numa corrida de. Tipo, uma maratona e você pega um tênis errado. O pessoal vai ficar, tipo, te olhando. Nossa, você vai numa maratona, você vai com esse tipo de tênis aí. É tudo errado, sabe? Tipo assim, por que você tá aqui fazendo esse negócio errado, sendo que é uma coisa básica que se você prestasse atenção no seu hobby, você não cometeria esse erro grotesco, sabe? Então, aí, aí que tá ligado? Qual, qual que é a linha que deixa de ser zoeira e começa a ser humilhação, entendeu? Impermanence no Fiend-Smith Requiem do nada lá, que tem efeito rápido, né? Então, assim, essa postura elitista tem consequências. Primeiro, ela afasta os novatos, e sem novatos o jogo morre. Simples assim. Nenhum jogo se sustenta apenas com veteranos. E tem um monte de card game aí que tá aí pra provar isso pra mim, porque tem veterano aí de Naruto, CCG, tem os veteranos aí de uns Star Wars, não sei lá das quantas, teve também o Marvel Battle Scenes, o Game of Thrones, que tem até uma comunidade na gringa que consegue carregar o jogo assim a duras penas, mas via de regra nenhum jogo se sustenta só com o pessoal das antigas. Outra Então, aí afasta. Ele fala que afasta as pessoas que estão começando, né? Que elas estão aprendendo o jogo. Então, tipo assim, esse exemplo que ele deu é um cara, ele deu. Sei lá, ele deu uma hand trap errada lá e o pessoal fica, tipo, sei lá, tipo, humilhando o cara que acabou de jogar, né? Eu acho que isso realmente não é o suficiente pra pessoa parar de jogar. Eu acho que é o fato do card game ser muito complicado. Eu acho que isso que é o mais que afasta as pessoas a começar a jogar. Essa humilhação aí que pode acontecer com os veteranos humilhando os novatos pode contribuir para os novatos parar de jogar? Contribui, mas não é a causa principal. Isso aí é só um sintoma. A causa principal é o jogo ser muito complicado. Se o jogo é muito complicado, o cara não tá conseguindo pegar tudo logo no começo. Cara, tem pessoas assim, acho que hoje em dia, pra uma pessoa começar do zero, não conhece nada de Yu-Gi-Oh! Ne- É o.
é novo, nem assistiu o anime, sabe? Nem sabe como funciona. Quer jogar, começa a jogar. Em um mês ele não vai dominar nem o deck dele, entendeu? Porque o jogo tá muito complicado nesse nível. Então, vai contribuir essas pessoas tóxicas. Só que, tipo assim, na, na minha experiência de vida, assim, sabe? Em qualquer lugar vai ter pessoas tóxicas. Qualquer lugar, tipo, qualquer grupinho. Então, tipo assim, e não é todo mundo que é tóxico. É sempre, tipo, umas pessoas localizadas, sabe? Então, se for uma pessoa tóxica ficar assim, as outras pessoas vão ficar do lado do cara, porque raramente vai uma pessoa e chega na local de paraquedas e quer começar a jogar sem conhecer ninguém, sabe? É sempre uma pessoa que puxa essa pessoa e, e ela vai entrando, sabe? Então, tipo um esquema de pirâmide, sabe? De Yu-Gi-Oh! Sempre vai ter uma ligação assim com a outra pessoa e tal, e vai fazendo amizades. Aí, sei lá, tipo, ele pode ser tipo amigo de uns três caras lá e só tem um cara que é chato. Esse um cara que é chato, eu realmente não acho que é o suficiente pra uma pessoa parar de jogar, sabe? A não ser que o cara seja muito chato, muito chato. Talvez esse seja o exemplo que você esteja dando aí, que tem um cara, tipo, horroroso aí na sua local, que ele sozinho já tá destruindo toda a local, sabe? Mas aí eu acho que é um caso excepcional. Coisa. Essa postura elitista também tem como consequência enfraquecer os torneios locais e o ambiente competitivo mais saudável. Porque ninguém quer ir jogar num lugar onde você vai ser julgado o tempo inteiro. E mesmo os torneios ditos casuais, vamos dizer assim, que deveriam ser o espaço para experimentar, testar coisa nova, curtir o jogo, acabam virando campo de guerra onde só é bem-vindo quem já chega no grau. E aí entra a questão das proxies, que não é o foco desse vídeo, mas Ok, antes de entrar na questão das proxies aí, ele falou que, tipo, ninguém quer entrar num campeonato pra ser julgado. Cara, é complicado, porque você tá num campeonato, um campeonato competitivo, as pessoas vão te jogar. Se você fazer uma coisa errada, elas vão te julgar. A diferença é que essas pessoas vão chegar na sua cara, vai ser tão sem noção de chegar na sua cara e ficar tipo, ah, nossa, você errou isso aqui, você é muito ruim, não sei o que, blá 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 blá. A gente se julga quando a gente tá jogando. Começa a pensar, pelo menos as pessoas que querem ficar, melhorarem no hobby que elas participam, não é só no card game. Ela tenta lembrar, tipo, ah, nossa, eu fiz isso errado, eu deveria ter feito isso diferente. Tipo, toda vez que eu. Porque agora no momento eu tô jogando Edson, né? Eu começo a pensar, tipo, nas jogadas erradas que eu fiz, nas misplay, as decisões, eu deveria ter jogado essa carta, eu não deveria ter atacado, deveria ter virado pra defesa, tipo, são coisas que acontecem. Agora, tipo, se uma pessoa tá indo num jogo, tá entrando num jogo de Yu-Gi-Oh! Que realmente é um jogo altamente competitivo, é o card game mais competitivo que tem atualmente. Porque não tem outros formatos mais, vamos dizer, for fun. Eu odeio esse, essa terminologia, mas vamos usar isso. É casual, sabe? Não tem pouco lugar pra jogar casual. O casual você joga na casa dos seus amigos aí, porque tipo na louco vai ter os caras querendo testar as novas cartas, mano. É normal. O jogo ele é altamente competitivo. Você sempre tá com deck meta novo porque o deck meta mais antigo tá morrendo, porque não precisa às vezes nem da banlist. Cartas mais fortes já estão saindo, que esse é um outro problema de Yu-Gi-Oh! Que é o Power Creep. Sem falar que as cartas são muito caras, então é óbvio, um cara que investe tipo R$ 3.000 no. 3.000, R$ 4.000 num deck meta. Eu nem sei se tá tudo isso ou deve estar mais. Vamos colocar aqui R$ 3.500 num deck meta de Yu-Gi-Oh! Ele tá jogando lá na local. Ele, ele tá lá e, tipo, eu não culpo esse cara de querer lá e foi lá focado pra ganhar, tá ligado? Tipo, vai fazer o quê, mano? Aí vem um novato, ele vem com um monte de cartinha amarela lá, aí ele perde, tipo, em menos de 10 minutos pro cara. 2-0. Tipo, pô, mano, fazer o quê, tá ligado? Isso também desmotiva as pessoas que estão começando a jogar. Mas o cara que gastou tudo isso de dinheiro, gastou o tempo dele treinando pra conseguir pilotar esse deck, ele merece ganhar. Tem pessoas também que vai no campeonato também pra ficar de gracinha. Se o cara não quer ficar também de gracinha, beleza, mano. Tem Como você disse, tem campeonatos competitivos e campeonatos casuais, né? Agora, se o cara tá indo num campeonato casual com deck meta que atropelar todo mundo, isso aí é mais erro da Konami do que do cara, porque o jogo é um jogo competitivo.
Agora, tipo, se a loja quiser fazer um formato alternativo por fora lá e criar uma banlist própria, aí beleza, tá ligado? Vai fazer o quê? Aí o cara, tipo, não joga com a meta dele, mas sempre vai ter aqueles jogadores tryhard também. Ele vai pegar, tipo, um formato diferente, vai pegar aquela lista lá e vai tentar, tipo, criar, tipo, um tier zero disso aí. Porque tem... Isso aí é um tipo de jogador também que Magic, ele criou uns tipo de jogadores. Tem o... acho que é o Jimmy, tem uns outros lá. Eu posso fazer um vídeo sobre isso que é bem interessante. Então, se for num campeonato casual e o cara for lá só pra jogar pra ganhar e ficar. E tipo, não quiser conversar com ninguém, cara, de boa, beleza. Agora, se ele chega e ganha e começa, tipo, humilhar os outros, aí tem uma coisa errada, mas aí é questão de caráter do cara, tá ligado? Tipo, mano, você já ganhou, tipo, ele é um péssimo ganhador, sabe? Aí fazer o quê? Tipo, e eu duvido que seja mais de uma ou duas no máximo, assim, sabe? Porque se for uma comunidade inteira aí para, tá ligado? E olha que eu tô numa cidade que a comunidade de card game é pequena, tipo, no Yugi. Outras cidades, tipo, sei lá, São Paulo, que é grande, que tem vários cards, é, várias OTSs lá, você escolhe qual OTS você vai e a comunidade é muito grande, então você pode ficar. Se você não gostou da comunidade daquela OTS, você vai pra uma outra, entendeu? Então, eu acho que isso não. Em cidades grandes que tem várias OTSs, tem várias opções, eu acho que não é desculpa, sabe? Ah, tem esse cara chato, vai pro outro OTS, tá ligado? Pronto, resolve o problema. Guerra onde só é bem-vindo quem já chega no grau. E aí entra a questão das proxies, que não é o foco desse vídeo, mas ajuda a ilustrar o problema. Recentemente, eu mesmo participei, mas fui como judge, no caso, de um torneio onde proxies eram permitidas. E a experiência foi, na minha visão, no geral, muito positiva. Muita gente conseguiu participar porque teve essa abertura. A maioria optou por não usar, teve pouca gente que utilizou. Só que bastou esse torneio acontecer para pipocar comentário de gente ali, na véspera quase do torneio, uns 2, 3 dias antes do torneio, sendo que o torneio tinha sido avisado com um mês de antecedência, para falar que isso era uma regra que ia avacalhar com o jogo, que era desrespeito com quem investe dinheiro, como se a única forma legítima de participar fosse gastando rios de dinheiro. E aí já não é uma coisa sobre amor ao jogo, é sobre um fetiche por status e isso mata o espírito do card game. Ok, aqui eu realmente discordo dele, eu discordo dele 100%. Isso aí não é um fetiche por status, é questão de dinheiro. A gente vive no Brasil, o Brasil é um país pobre e Yu-Gi-Oh! Card Game é um jogo que vicia. As pessoas ficam viciadas nesse jogo. Tem gente que começa a jogar, para por anos, depois volta. Tipo, realmente parece tipo um cigarro, é um vício. Porque é muito legal de jogar, sabe? Aí essas pessoas ralam, compram, conseguem comprar, juntar um deck, montam um deck meta que vale, sei lá, tipo 3 4 salários mínimos. E tem pessoas que começam a jogar de proxy com ele, tipo na local. Cara, isso não é legal, velho. Isso não é legal. Eu ficaria bolado com isso, sabe? Eu nunca tive um. Se eu não me engano, eu nunca cheguei a ter um deck meta de verdade, sabe? Tipo, sempre foi um deck rogue ali, tier 2 e tal. Porque, tipo, é caro, sabe? Agora, você falou assim, tipo, esse pensamento elitista. Querendo ou não, card game é um jogo elitista aqui no Brasil. É um jogo elitista. Não é todo mundo que consegue pagar R$ 300 numa carta. Aí tem que comprar um set. Aí tem que pagar quase R$ 1.000 no set de uma carta aí. Só pra você conseguir jogar ela por 3 meses no máximo, que você sabe que vai cair na banlist ou a Konami vai reprintar e vai cair o valor. E tudo isso pra ganhar torneio, sabe? Torneio que o cara paga, sei lá, R$ 25, sabe? No torneio ele gasta. Tá vendo a discrepância? Tipo assim, ele faz tudo isso pra ganhar um torneio que a inscrição é tipo 15, 20, R$ 25. Mas ele gasta tipo 4.000, R$ 3.500 no deck dele. Então, eu realmente entendo o cara ficar bravo, tipo, de aparecer uma pessoa jogando com proxy. Agora, nesse caso aí, que ia ter esse campeonato com proxy e já foi avisado, ó, vai ser liberado proxy, vai poder usar proxy nesse campeonato. E as pessoas avisa com um mês de antecedência, espera dias antes e a pessoa começa a reclamar, começa a dar nojo.
Aí também é problema da pessoa, tá ligado? É, tipo, é um cara sem noção. Tipo assim, se você não quer participar desse torneio. Se você não gosta de torneio que tem proxy porque acha que é um desrespeito, e eu proxy, eu realmente acho que é um desrespeito quando você tá num campeonato. Até porque é contra as regras, né? Mas um campeonato não oficial aí. Tudo bem, só não participar. Aí também já é culpa do cara. Mas querer falar que, tipo, é um ato elitista, as coisas aí, acho que não é um ato elitista, cara. Não é um ato elitista. Porque no. Eu acho que é um consenso em todas as comunidades de card game de papel, papel físico, card game físico, que, tipo, mano, usar proxy é zoado se você tá num campeonato. Pronto, acabou. Agora, eu sei que tem uma cultura muito grande de proxy em Magic, comunidade de Magic. Especialmente quando eles estão jogando aquele Commander, né? Porque eles gostam de testar essas paradas. E tem campeonato de Commander, né? Eles não chamam de Commander, né? É um outro nome lá que a Konami deu. Mas é basicamente Commander X1. E aí é o campeonato oficial e não pode. Vai fazer o quê? Se, se a pessoa tá começando, não tem condições de jogar, tipo, tem vários simuladores online pra você jogar. Ó, você tá jogando num simulador aqui oficial da Konami. Dá para você montar os decks que você quer sem gastar um dinheiro. Você vai grindar bastante, mas você consegue montar. Tem outros simuladores tipo Dueling Book. No Dueling Book você pode montar o deck que você quiser e jogar ranqueado com todo mundo lá e todo mundo vai ter a mesma pool de cartas e o mesmo acesso de cartas que você. Aí eu acho de boa, tá ligado? Mesmo porque, nesse caso, é uma loja que não era uma UTS, é uma loja nova, inclusive, que organizou esse torneio de uma maneira não oficial, como uma forma de democratizar o jogo. E aí teve pessoa falando que estava se sentindo prejudicada, sendo que a pessoa que tem os cards originais pode perfeitamente participar de um regional, de um ICS, de continental, seja lá o que for, qualquer coisa. Então, aí eu concordo com ele aí nessa parte aí. Porque realmente, cara, se virar uma OTS da Konami de Yu-Gi-Oh!, uma OTS de Yu-Gi-Oh!, é realmente complicado. Tipo assim, a Konami ela é bem certinha, ela é cheia de exigências e lojas novas não têm. Elas não conseguem logo de cara conseguir, tipo, o status de OTS. Eu acredito que essa loja fez esse, esse campeonato de proxy para chamar o pessoal para jogar, né? Para incentivar eles a jogar e também para tirar foto, porque o TS ela precisa de provas que a comunidade tá crescendo ali na região dele que vale a pena a Konami dar o status de loja oficial para aquela loja, entendeu? Então, essa loja aí ela usou esse negócio de proxy para chamar as pessoas. Aí eu entendo, porque provavelmente quando virar OTS essa loja, eu espero que vire, porque cresce Yu-Gi-Oh! Bastante em todos os lugares. Provavelmente essa loja ela vai proibir proxy, sabe? Ela só tá fazendo isso pra chamar as pessoas. Agora, a questão dos caras achar ruim, começar a reclamar, é zoado porque, tipo assim, se você não gostou, cara, tipo, vai pra outra loja. Eu não sei quantas lojas tem aí, talvez seja a primeira loja. Aí também aí o cara também tá dando nojo, ele tem que esperar fazer o quê? Tá ligado? Mas aí se o cara montou um deck meta aí pra jogar numa cidade onde não tem comunidade nem OTS também, aí o cara também é meio zoado, né? Meio palhação mesmo. Mas eu acho que também é uma atitude desesperada da loja e eu também não acho saudável, realmente não acho saudável. Porque isso pode criar uma ideia errada que a loja é conivente com proxy. E loja oficial não deve ser, mas até loja normal, que ainda não é OTS, quer ser OTS, eu acho que não deveria ser conivente com proxy. Porque a loja ela ganha vendendo box, ela vende os produtos. Se as pessoas estão usando produtos falsificados, ela não vai comprar da loja. Entendeu? Então, tipo, parece que é um tiro no pé, sabe?
torneio oficial da Konami sem qualquer tipo de prejuízo, enquanto o cara que tá de proxy não vai participar. Então não houve um prejuízo, digamos assim. Isso faz zero sentido. É como dizer que a pessoa que comprou o jogo original tá jogando um jogo online comigo e eu não paguei por esse jogo online, sei lá, pega um Street Fighter 6 aí jogou com o Street Fighter 6 lá baixado na Steam verde, o outro baixado na Steam normal, o cara falar que se sentiu prejudicado em perder pra mim, jogando online, porque eu tava com o Street Fighter 6 do Steam verde. Não faz sentido nenhum. Outro ponto importante é o Ah, aí é diferente. Os dois estão com o jogo. Yu-Gi-Oh! Não é assim. Você compra o jogo de luta, o Street Fighter aí, vocês dois vão. é, vo- vocês dois vão ter os mesmos bonecos, vão ter as mesmas chances. Proxy no Yu-Gi-Oh! É diferente. Tem cartas que custam mais de R$ 300. O cara vai fazer uma proxy lá. Eu entendo o cara que fica puto e vê um cara usando proxy, sendo, tipo assim, pensa um cara que economizou um mês e meio, ficou comendo arroz com ovo. Até que o ovo agora tá caro, né? Comendo arroz puro, sei lá. Só pra comprar, tipo, uma staple da hora lá, que, tipo, era a staple do momento, ele precisava pra fechar. Aí a comunidade começa a incentivar, tipo, o pessoal a jogar com proxy. Eu ficaria bravo, velho. Se eu fosse. Eu entendo o cara ficar bravo. Porque tá usando proxy, cara. Eu realmente entendo. Porque tem esse sacrifício por trás. Porque, reiterando, não estamos num país rico, a gente tá num país pobre. E Yu-Gi-Oh! Ele é luxo. Então realmente é um hobby elitista, porque você tá pagando muito dinheiro em cartinha que brilha. É basicamente isso, sabe? E, esse exemplo aí do Street Fighter seria, tipo, pensa assim, tem um jogador lá, não um jogador, um boneco que ele é muito caro e a outra pessoa vai lá e hackeia esse boneco, ele tá usando esse boneco, sendo que pra conseguir esse boneco tinha que gastar rios de dinheiro, aí o cara vai lá e, tipo, ganha de você. Tipo, é zoado, é zoado. Pensa, você tá num campeonato, por mais que, tipo assim, a pessoa aceitou participar desse campeonato aí, ela foi com o deck dela e ela não usou nenhuma proxy porque ela não gosta de proxy, ela não se sente bem usando proxy. Tipo assim, é questão moral dela. E ela tá lá e ela perde pra um cara justamente porque o cara usou uma proxy. Dá um gosto ruim na boca, assim, você tem um gosto amargo. É uma derrota amarga, porque se fosse comigo, eu me sentiria que tipo assim, o cara não mereceu ganhar, porque, tipo assim, ele usou uma carta que ele não deveria estar usando. Por quê? Porque cartas custam dinheiro. E se a pessoa não entrar de cabeça e não investir, e seria tipo assim, não se sacrificou pra pegar essa carta aí, tipo, então não tá valendo nada todo o meu sacrifício que eu fiz, o trabalho que eu peguei, os plantões que eu peguei, alguma outra coisa, uns bicos que eu fiz pra conseguir comprar essa carta, entendeu? É zoado. Porque, tipo assim, não é só a carta, é todo o trabalho que você tem pra conseguir comprar essa carta, entendeu? abandono do senso de comunidade. E o Yu-Gi-Oh! Por muitos anos se sustentou por redes de amizade, de trocas, de ensino mútuo. Era comum você ter um cara mais velho que ensinava o pessoal mais novo, que ajudava com carta, que explicava com paciência. Hoje o que a gente tem são tipo feudos mesmo, de conhecimento, ego, onde ajudar alguém é visto quase como um, sei lá, mano, um favor e qualquer erro vira piada de grupo fechado. Cara, ensinar pessoas. Ensinar novato é realmente um favor. Tipo, ninguém é obrigado a nada, sabe? Ainda mais num jogo competitivo. Então, tipo assim, se chega um novato e um veterano que quiser ensinar ele, ele realmente tá fazendo um favor. É um favor. É assim que uma comunidade vai crescendo. Não vai fazendo favores. Entendeu? Então, tipo, ninguém chega na loja e é obrigado a ensinar o novato, entendeu? Tipo assim, uma outra pessoa pode pedir, ó, você pode ensinar ele aqui? Aí o cara pode falar, sim. Aí se o cara não falar, tipo, aí também o cara é sem noção. Só que, tipo assim, não é uma obrigação, sabe? É uma cortesia que é questão dos seres humanos, tá ligado? É tipo você abrir a porta e deixar a pessoa passar que tá atrás de você. Você dá preferência pra uma pessoa no pare. Você tá no carro lá, você dá preferência pra pessoa, sabe? Tipo assim, não é obrigado. E essa questão de feudos, eu acho que se tá numa comunidade muito grande, ninguém vai ser todo mundo amiguinho, né? Então, feudos são bons. Eles ajudam a manter a comunidade, porque ninguém é amigo de todo mundo.
cara, a gente vive no mundo real, pelo amor de Deus. Todo mundo é adulto e a gente não precisa mais ficar fingindo que a gente gosta um do outro e tal. O- A questão é ser educado, sabe? Tipo assim, você não gosta desse cara aí da comunidade, mas tipo, você dá oi, você tenta manter a comunidade limpa, não tóxica. Pode ser que esse seja o problema que o Tensai tá tendo na comunidade dele. Tipo assim, são essas pessoas sem noção que não estão conseguindo manter essa máscara social, entendeu? Pode ser isso. Mas em questão tipo de zoeira, eu acho que zoeira é válido pra tudo. Se você tá no grupo lá e tá perguntando no grupo, você tá lá e você joga uma pergunta no grupo e realmente se você depois você para pra pensar, putz, era uma pergunta besta que eu poderia ter resolvido e aparece um cara aleatório e fica te zoando, mano, ossos do ofício. Porque se você tá jogando num grupo, é a mesma coisa que você pega e levanta assim, no, numa multidão e fala, ó, como é que faz isso aqui? Aí, tipo, vem um engraçadinho e, tipo, te zoa, sabe? Porque se você tá jogando lá no grupo, qualquer um pode responder. E isso aí não é zelar pela qualidade do jogo, isso aí é só um ego inflado querendo manter controle. E eu falo isso porque eu vivi isso fechado, e isso aí, onde ajudar alguém é visto quase como um, sei lá, mano, um favor e qualquer erro vira piada de grupo fechado. E isso aí não é zelar pela qualidade do jogo, isso aí é só um ego inflado querendo manter controle. E eu falo isso porque eu vivi isso. Eu participei de grupo em que era mais importante ostentar do que acolher, onde você não podia fazer uma pergunta que logo vinham indiretas ou respostinhas ácidas. Vi gente desanimar de jogar por conta da pressão, da comparação constante, da cobrança estética, né, de, ai, porque o seu deck nem tem tal coisa foil, não sei o quê, e a parte financeira, evidentemente. E o pior é que Ah, mano, esse negócio de coisa foi aí é também a zoeira, né? Você deve estar jogando com um bando de pessoal sem noção, tudo riquinho, então. Porque, cara, baixou a raridade, todo mundo corre pra comprar, mano. Fazer o quê, mano? Cara, a gente tá num país pobre. quem mais reproduz isso é justamente quem se diz defensor do jogo, como se estar há anos na comunidade desse o direito, o passe livre de ser tóxico. E tem cara que genuinamente acha que por ele ter topado em sei lá quantos YCS ou coisa do tipo, o cara acha que realmente tá carregando o nome do jogo, o país em si representando, né? Até certo ponto é verdade, mas também não significa nada se você só tem atitude babaca, se você realmente não tem qualquer tipo de engajamento, porque, por exemplo, eu Cara, eu acho que mesmo se o cara tiver uma atitude babaca e não tiver engajando, e ele tá topando o ICS torto e direito, toda vez que ele tá indo em algum local, ele tá topando, tá pegando continental, essas coisas. Sim, ele tá carregando o nome, vai fazer o quê? Tipo, existem pessoas que são boas e carregam a comunidade nas costas e é babaca, tá ligado? Por que tá carregando a comunidade? Tipo assim, se um cara brasileiro ganhar um mundial, isso vai chamar a atenção de todo mundo do, da comunidade brasileira e vai atrair pessoas. O cara pode ser tipo o cara mais babaca do mundo, né? Uma coisa não exclui a outra. não sou uma pessoa que tem grandes resultados de torneios e tudo mais, porém, Mesmo porque eu não tenho o menor interesse neles e não me vejo incentivado a participar como competidor. Ah, mano, isso aqui é meio zoado. Tipo assim, isso aqui é tipo, basicamente, tá falando. Ah, tá, eu não sou competidor porque eu não tenho interesse, mas senão eu seria competidor e seria melhor jogador do que eu sou agora. Pelo que eu entendi, é isso. E, mano, sei lá. Meio zoado isso aqui. eu já tentei fazer uma série de coisas pela comunidade. Tem Eu, eu já admiti pra mim mesmo. Eu sou um jogador mediano pra baixo, tá ligado? Eu não sou bom. Fazer o quê? um vídeo até onde eu falo de uma boa parcela dessas coisas. Já tive muito projeto, muita coisa que realmente visava fortalecer a comunidade. Não é uma coisa Bom assim, tipo assim, mesmo se eu pegar um deck meta, ficar treinando, eu acho que eu sou eliminado na primeira ou na segunda rodada do ICS, tá ligado? Tipo assim, mesmo se eu me dedicar, porque eu não sou bom nesse jogo, assim, tipo, eu não sou acima da média nesse jogo. Fazer o quê? eu tô fazendo pelo meu ego, né? Mas então o que é defender o jogo? Fazer uma série de coisas pela comunidade. Tem um vídeo, não sou uma pessoa que tem grandes resultados de torneios e tudo mais, porém eu já tentei fazer uma série de coisas pela comunidade. Tem um vídeo até onde eu falo de uma boa parcela dessas coisas. Já tive muito projeto, muita coisa que realmente visava fortalecer a comunidade. Não é uma coisa, eu tô fazendo pelo meu ego, né? Mas então o que é defender o jogo? Ah, mano, se você falou que tá fazendo as coisas pela comunidade lá e não tá fazendo pelo seu ego, mas você tá falando aí no vídeo que você fez coisas pela comunidade, querendo ou não, é meio que uma massagem de ego. Mesmo que seja subconscientemente, você meio que amassou seu ego aí. Você tá se colocando num pedestal moral mais acima desse pessoal aí. Isso é maciar o ego. Porque me parece que você se preocupa com isso. Sabe? Eu tô ajudando a comunidade. Final. Porque, na minha visão, defender Yu-Gi-Oh! É garantir que ele continue vivo.
e garantir que ele seja acessível, divertido e acolhedor. Então, defender o jogo, de certa forma, é criar espaços onde as pessoas possam aprender, se divertir e se sentir bem, não em um tribunal de julgamento a cada passo em falso. Então, talvez Concordo. o jogo, né, o Yu-Gi-Oh! No caso, não esteja morrendo só por decisões da Konami, pelo Power Creep ou pelo preço das cartas. Talvez ele esteja morrendo porque quem joga, ou pelo menos quem grita mais alto, está impedindo que mais pessoas cheguem perto. E se não houver uma mudança de mentalidade, não importa quantos boosters saiam, nem quantas cartas banidas voltem. O jogo vai seguir se tornando cada vez mais um clube fechado, de poucos para poucos, com uma comunidade cada vez mais isolada e menos divertida. Esse vídeo é sim um desabafo, mas também é um convite. Um convite para que a gente pense sobre o tipo de comunidade que a gente quer construir. Porque jogar é bem legal, vencer é legal, ter cartas caras é legal, mas nada disso importa se a gente estiver jogando sozinho, rodeado apenas por quem sobreviveu ao campo mimado da arrogância aí. Se você concorda comigo, comenta aí. Se não concorda, comenta também. Mas tenta fazer isso com respeito, porque é disso que o jogo precisa agora. Mais respeito, mais abertura e, sei lá, mais humanidade também. Eu sei que teve muita gente aí que era antissocial. Eu mesmo vim de um tempo em que curtir anime, essas coisas, não era visto como algo popular como é hoje, que é uma cultura mais hegemônica. Então tem muita gente também que coloca o Yu-Gi-Oh! Propriamente como uma coisa absoluta a ser perseguida. E muitas vezes tem gente que é tão tryhard com esse jogo porque é a única coisa de interessante que sobrou na vida dessa pessoa, né? Mas Então, eu concordo por partes. E eu acho que se o Yu-Gi-Oh! Tá acabando, a última coisa que tá fazendo esse jogo acabar, eu acho que é a comunidade. Porque sempre vai vir pessoas novas. Não importa quantas pessoas tóxicas tenham e as pessoas começam a desistir. Se o jogo for legal, chamar atenção, tiver um marketing bom, vai criar outras pessoas e vai criar outras comunidades menores, feudinhos, e o jogo vai crescer, sabe? Mas eu entendo a preocupação dele. Eu acho que foi, como ele disse, né? Foi realmente um desabafo. Provavelmente esse vídeo que ele fez, ele tinha pelo menos umas 2 ou 3 pessoas em mente aí que ele não gosta, que fez, tipo, ele meio que se afastar da comunidade. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm outros vídeos que vocês querem que eu reaja, por favor, coloca nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Link na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. Até mais.